Graça e paz, Deus abençoe todas as nações do mundo. Multiplice nations, povos, raças, tribos e línguas. Sob o Espademe Santiago, I'm from Brasil. Deus abençoe cada nação do mundo, cada estado do Brasil. Nessa tarde, estou me preparando para ler Bíblia. Estou entrando em Lamentações de Jeremias. E Deus ele colocou no meu coração para fazer uma oração. E eu vou usar o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4, quando Lucas escreve o que Pedro está dizendo. Nós vamos nos dedicar ao ministério da palavra e à oração. Todos dois são fundamentais na vida de um cristão, independente se ele é líder, se ele tem congregações ou congregação, independente. Meditar na palavra e orar é um dever de todos. O ministério do Espírito Santo adverte nessa tarde. Então eu quero estar orando o que o Espírito assim querer falar, ele vai falar. Amém? Sou Bispo Espademe Santiago, resido no Brasil. Alguns pensam que eu sou indiano, outros me chamam de padre. É muita coisa que a gente aguenta. Mas é assim mesmo. O padre também é cristão, é crente, né? O evangelho veio da Igreja Católica. É uma pena que a Igreja Católica se vendeu à idolatria. Porém, nós não estamos aqui para falar disso. Mas eu quero orar contigo essa tarde, início de noite. São 6h32, já é noite. Primeira vigília da noite pelo relógio de Israel. Então nós vamos orar, irmão. Fé, para que Deus venha abençoar nossa vida, nossa família, venha libertar, venha salvar o povo das garras do diabo. Relebará sarabachuri de prominará sará. Amém? Senhor, nessa tarde, início de noite, Senhor, entrego nas tuas mãos cada família, Senhor. Reminou-se de prominência que está passando pelo vale da enfermidade. E nós temos visto, Senhor, a calamidade brasileira. Reminou-se de canto, lebandacominara ceia. Nós temos visto como está difícil cuidar, Senhor, dos nossos. Só o Senhor para ter misericórdia. Se alguém que nos assiste, Senhor, Relebarassuri de Pominarábia, Pai do Senhor, meu irmão, está com algum parente, Senhor, enfermo, doente, que o Senhor venha repreender, Senhor, toda essa luta espiritual essa noite, que o Senhor venha jogar por terra toda a tranqueira das trevas. O coração do homem ruim maltrata as pessoas. Quantos hospitais de família que maltrata. Eu já vi a olho nu, Senhor. Há 1 ano atrás, quando descobri que eu era hipertenso, uma mulher que tinha um defeito no rosto maltratando uma senhora de 60 anos e ninguém viu. Ela tinha tanto hábito, Senhor, de maltratar as pessoas idosas. O coração dele era tão negro que ela nem me viu do lado direito dela. Quando ela tomou aquele papel da mão daquela senhora, quase eu levantei da cadeira. Alabarassurianda. Quando ela olhou para o lado, ela não tinha chão, Senhor. Podia ter deletado, ela não fez. Eu a entreguei na tua mão. Nunca mais eu a vi ali. Eleva subnarabe. Quanta gente ruim. Coloca a cara de bonzinho dentro dos hospitais do SUS. Mas eles maltratam, pisam,
Faz uma varredura dentro dos hospitais, Senhor. Arranca essa raça ruim e coloca pessoas capacitadas com espírito de misericórdia. Rebinaraçarábia. Tem misericórdia do povo, Senhor, que está enfermo essa noite. Visita os leitos com câncer, com AIDS, com doença que a medicina falou que não tem jeito, não passa de hoje. Está escrito em Lucas 1,37 que não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. Tem misericórdia do povo, Senhor. Ajuda também o povo, Senhor, que está enfermo de servir. Vai de encontro à vida deles. Se não for cristão, envia lá um pastor, um enfermeiro que é crente e pregue a tua palavra dentro desse leito. Abençoa, Pai, todos os hospitais do Brasil, todos os hospitais do mundo. O Hospital Infantil do Câncer, crianças que nascem com AIDS. Poucos se importam, Deus, com esse tipo de oração, porque isso não dá ibope, isso não dá like, isso não dá dinheiro. Rebinar-se a canto. E para mim entrar na glória eterna eu preciso ser como uma criança. Coração puro, não um coração dividido. Visita cada criança, Senhor, que foi atropelada, esfaqueada, que está agora, Senhor, boiando no rio, porque uma drogada cheia de crack resolveu assim fazer. Pai, visita, Senhor. Visita essa criança doente, essa criança que foi jogada no lixo, ninguém viu, mas o Senhor viu. Rebidaço de prominar Sarábia. Visita essa criança que não sabe falar, só sabe chorar, mas o Senhor ouve um choro sincero, Senhor. Reminou-se de canto, levantar Sarábia. Foi assim na vida, Senhor, de Ismael. A mãe colocou ele o tiro de uma flecha, mas o Senhor ouviu o choro do menino. Visita os Ismaéis, Pai, que foram lançados para morrer. Essa mãe que está tomando droga, que fura a barriga. Essa mãe que enche a cara de cachaça para matar a criança no ventre. Tem misericórdia dessa criança. Também entrego, Senhor, esse feminicídio que tem acontecido em escala muito grande. As mulheres que são maltratadas. Reminaço e afaço de canto, alabaragaçu de prominácia. Esses homens, Senhor, que maltratam as mulheres, quando elas vão sair fora, eles vão atrás e matam, esperar passar 2 anos, e vice-versa. Tem mulher também que mata, como teve pouco tempo, a mulher que o homem não queria mais ela, e ela foi e matou ele, atropelou o jovem, era namorada, Senhor. Não era nem nada fixo. Depois foi falar que era doida, que era maluca. Eleva sub na Arábia. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Tem misericórdia dos homens também. Tem homem que sofre na mão de mulher. É maltratado, é traído. E eles ficam com pena, Senhor, de entrar com divórcios. Não querem orar, preferem sofrer. E igualmente a mulher. Ninguém nasceu, Senhor, para sofrer, mas toma esse negócio na tua mão, porque o amor de Deus não acrescenta dor para ninguém. Todo casal tem problema, todo casal passa pelo vale, mas não vive brigando, Senhor. Uma semana está tudo bem, um mês está tudo bem, vira um mês, a mente do homem vira, da mulher vira. Se estão debaixo de algum jugo de feitiçaria, estão debaixo do jugo de macumbaria, estão debaixo de palavra de maldição, alguma libação com vinho na encruzilhada, com chá de maçã, calamaia, para esse casal brigar, se desentender até às vezes, Senhor, depois do culto. Rebanduque alabaraga, subinarábia. Às vezes no culto vai tudo bem, quando chega em casa, só o sangue do cordeiro. Coloca uma aparência de piedade na igreja, para todo mundo ver que está bem, da paz do Senhor.
Chega em casa, trata a mulher pior do que uma mulher leviana, uma mulher de programa. Trata os filhos mal. Na frente das pessoas é um anjo, dentro de casa é um demônio. Visita esse homem sem caráter. Visita esse homem sem caráter. Tanto membro como de ministério. Cabo culto em casa vira um inferno em vez de virar um pedaço do céu. Ajuda os casais a conversar mais. Elebando rébia. Ebidubidaragaçarábia. Ajuda, Senhor, os casais a se comunicar mais. Ajuda os casais, Senhor. Está escrito, Senhor, que nós devemos respeitar nossas esposas. A esposa também deve respeitar o esposo. Só a tua misericórdia. A falta de paciência tem acabado muitos casamentos de crente. Que o Senhor tenha misericórdia dos casais no Brasil e no mundo. Delebra calabaragácia. Remanda canda suriandaramai. Remando o réu, calachúria. Reminácia. Telebandará subnarábia. Eu entrego todos os casais, pastores, bispos, apóstolos, todos os casais de cristão, de ministério. Abate o espírito do ciúme, o ciúme excessivo. Eleva a subnarábia. Às vezes a mulher fica sucumbida porque o marido tem um excesso de ciúme. O ciúme, Senhor, eu já ouvi falar que é do diabo, não. O ciúme é do Senhor. O ciúme excessivo é da carne. Nem tudo é Satanás, é demônio. Às vezes é a falta de controle, de domínio próprio, falta de diálogo com a esposa em casa. Tem misericórdia, Deus. E às vezes o Senhor até permite conhecer alguém para ver se desperta o outro. Que o Senhor tenha misericórdia dos casais. Repreenda esse excesso de ciúmes. O Senhor tem ciúme. Foi Salomão que escreveu em Cantares que os seus ciúmes são como as labaredas, como chamas de fogo. O Senhor tem ciúme da nossa vida. Que o Senhor venha guardar os casais do ciúme excessivo. Que o ciúme também é uma autodefesa. É como um medo. Nem sempre ter medo é covardia. É uma autodefesa, é uma defesa natural. Que o Senhor tenha misericórdia. Abençoa os casais, Senhor. Arranca toda a venda do olho, a hipocrisia, a mentira. Reminar, suriandaramai. Peleja, Senhor. Peleja pelo Brasil. Peleja por Brasília. Estamos sofrendo uma covardia eleitoreira, Senhor. Estamos vivendo os últimos tempos. O apóstolo Paulo nos ensinou que nós temos que orar por aqueles que estão em eminência. Hoje quase não se fala em paz, em festas, em nada. Congresso é só briga. Congresso é só guerra. Congresso é um querendo matar o outro agora. O Brasil está passando a pior fase da vida dele. O Brasil é só escândalo. Gays que dominam nações. Gays que dominam bairros. Afeminados, mulheres querendo ser homem. Homem querendo ser mulher. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. O Brasil está uma vergonha. O Planalto Central está uma vergonha. Alabandu Calabaraia. São Paulo, outros estados. Homens afeminados, mulheres querendo ser homem. Querendo a aceitação de ser homem, não são. É a tua vinda, mas coloca a ordem em Brasília. Essa pouca vergonha. Um presidente, Senhor, que rouba. Um presidente, Senhor, alabandaravassandarábia, que mente descaradamente. E ainda alguns cegos que acreditam. Toma a mente do Lula na tua mão. Vai de encontro à mente do Lula, do Alexandre de Moraes, de todos os homens, servos de Deus de Brasília. Alá, Xuriandaramai. Peleja, Senhor, em Brasília. Toma os homens de Deus lá dentro em profecia para outros.
Toma aqueles homens, ó Pai. Toma, Pai, tem crente lá no meio. Ajuda o povo a ficar ligado lá dentro. Ajuda o povo a profetizar, ser usado pelo Teu Espírito Santo nos dons de revelação, de profecia, sonhos, para que haja um conserto dentro do governo. Cadê os homens de Deus do governo, Senhor? Cadê eles? Entregam o que lá dentro? Tem misericórdia do Planalto Central. Toma todos os homens de Deus lá, Senhor. Tem uns que nem aparecem, nem sabe se é crente ou não. Tem aparência que está vivo, mas está morto. Levar subnado. Perderam o foco, Senhor. Brasília está uma vergonha. Está como, Senhor, a Babilônia, subjugado. Não se ouve nada. Tem misericórdia. Vai de encontro, Senhor. Nós hoje vivemos na Babilônia. E são poucos Daniel comigo nessa tarde para orar. Rebandara súbia, tu levasse-a. Rebanduca badavassandará macheia. São poucos Ezequiel, Senhor, na terra. Xalabarai. Ezequiel seria sacerdote como pai. O Senhor tirou ele para profeta. E o Senhor no capítulo 8 vai mostrar para ele as abominações de Jerusalém. Rebandurianto rebinácia. A Bíblia diz que Ezequiel estava na frente dos anciãos, e o Senhor tomou ele pelos cabelos e levou entre o céu e a terra e mostrou o que os sacerdotes faziam às escondidas no santuário, adorando a imagem de sol. Alá, xalai, recanto, remanda, sarabarai, xandu de canto, levansuriantro, xandocominace de canto, anto rebarai, decantara marrachúria, emiace, anto rébia. Recebe a presença de Deus na tua casa aí. Telebanda candarava subna sarábia. Recebe a glória de Deus na tua vida. Que Deus te sustente. Que Deus te levante nesse tempo e me levante também. Deus mostrou, Senhor, mostrou as abominações do templo. Levanta Ezequiel em Brasília. Cata, Senhor, algum homem de Deus nos subúrbios do Rio e coloca em Brasília, determinado, ainda que a cabeça dele tenha que rolar, para entregar a palavra da profecia para o presidente, para Alexandre de Moraes, ainda que morra, como João, sem a cabeça. Cadê os profetas desse tempo, Deus? Cadê os crentes de Brasília, alabarai? Pregar é muito fácil. Pregar é fácil dentro da igreja. Pregar no Planalto Central. Não vejo um evento no Planalto Central. Não vejo um evento evangélico lá. Uns pastores com canela de fogo cantando uns corinhos mesmo, uns hinos de unção, uns hinos de fogo para queimar a capetada, para repreender aquela bruxaria oculta, Senhor, em Brasília. Quanto macumbeiro, quanto feiticeiro naquele lugar. Não tem um crente canela de fogo para entregar uns rolos de verdade, que não tem medo do diabo, que não tem medo de morrer, que não tem medo de perder emprego, vaga, não tem medo de perder os 21 mil, 30 mil que recebe. Muitos se vendem fácil. O diabo. Levanta, Deus. Brasília geme, o Brasil chora. Antorrebinará. Perderam o foco. Levanta Ezequiel. Levanta mulheres simples aqui embaixo. Vem aqui na Baixada Fluminense, Zona Oeste, Zona Sul. Que o Senhor tinha da realeza, tinha Isaías. Isaías estava na realeza. Alabadará vassuri de prominassará. Aleluia. Cadê os profetas, Deus?
Os profetas querem para a internet. Os profetas estão querendo pix de 1 centavo, de 10. Quer enricar nas costas do povo. Os falsos profetas, falso pastor, falso bispo, falsos apóstolos. Está escrito que não é a maravilha que Satanás tem as figurinhas de luz e também tem os seus ministros. Quantos estão profetizando na internet? Não é Deus, é diabo. E o povo acredita. Libera o dom de discernir espíritos, ó Pai, para o povo. Quantos falsos profetas que colocam um talent como o meu, que vai para frente da internet para pedir dinheiro, Senhor. Depois mandar mensagem para as pessoas pedindo dinheiro. Poder no teu sangue. Terminar a saída como nos dias de Miqueias. Aleluia. Miqueias capítulo 3, Senhor. Verso 12 ou 13. Onde ele vai dizer que os pastores se vendiam. Os profetas se vendiam por presentes. Os sacerdotes trocavam por dinheiro. Ainda assim encostavam dizendo: o Senhor não está entre nós. Está assim hoje. Homens de Deus que entregavam a verdade, hoje entregam a mentira. Faz uma limpeza, Deus, em Brasília. Coloca homem de Deus lá de verdade. Coloca pessoas para fazer a diferença. Coloca pessoas para entregar a verdade. É muito fácil pregar na internet dentro da igreja. Céu. Vai guerreando, Deus, guerreia. Guerreia em Brasília, guerreia pela minha vida. Guerreia pela vida da Vitória de Souza. Guerreia pela vida da minha esposa, a Bispa Gessilane, Diácono José, Vladimir de Souza, Machado Silva, sua companheira. Peleja por cada um que está aqui comigo nessa live de oração. Minúcia. Pai, aperfeiçoa os dons espirituais na vida de cada um que me assiste agora. Toca neles com fogo da cabeça à planta dos pés. Coloca a força, coloca a graça. Dá a direção da chamada. Se for para monte, para ir para o monte. Se for para orar de madrugada em casa, para orar. Mas ter mais comunhão contigo. Enche eles agora do teu Espírito Santo. Enche. Enche, reminácia, relevaço. Recebe a presença de Deus na tua vida. Recebe a unção do Senhor dos Exércitos. Para pregar a palavra. Para ler mais Bíblia. Para vigiar mais. Recebe a presença de Deus. Deus fortaleça o solteiro. Deus fortaleça os casados. Quantos homens de Deus largando as mulheres para pegar novinha. Quantas mulheres novas destruindo casamentos dentro da igreja. Faz uma varredura em cima dos altares. O apóstolo Pedro disse em sua segunda epístola: já é tempo que a correção comece do altar. Telebará. E qual será o final do ímpio, Senhor? Faz a limpeza, Deus. Quanto à prostituição, mulheres sensualizadas dentro da igreja. O pastor não fala nada. A pastora não fala nada porque gosta também da roupinha apertada, arrochada nas coxas. O varão com as blusas apertadas, malhando para mostrar o corpo para o povo dentro da igreja. As mulheres, as prostitutas e prostitutos de igreja. Reminarassuri calabaraçai. Reminúcio de antorré. Antro calabadaçará. Quanto à corrupção, Senhor. Muitos não querem nem ouvir a verdade. Nos bloqueiam, nos chamam de maluco. Tocam no nosso ministério. Mas faz parte, Deus. Tem misericórdia dos incrédulos. Visita os incrédulos, Senhor, do Brasil e do mundo. Visita as incrédulas. Telebaraçarábia. Visita, Pai, os desviados. Quantos desviaram antes do Natal para pular carnaval, para ser amassado pelo diabo na rua 3 dias, 4 dias, Senhor, de sujeira. Visita cada barracão do Rio de Janeiro, cada barracão, porque eu tenho consciência que todos eles são espíritas e fazem trabalho para outras escolas serem destruídas, fazem trabalho
para eles ganhar e os outros perder. Sangue rola, muita matança. Entra com libertação na mente de cada puxador de escola de samba do Rio de Janeiro, de São Paulo, de cada estado onde tem desfile, trio, todos os cabeça, visita, liberta. Um dia, muitos anos atrás, há 20 anos atrás, eu pulei muito carnaval. Mas hoje eu sou uma nova criatura, eu tenho que andar em novidade de vida. Elevar subnará. Sim, as mães com bebê na barriga, que vão pular carnaval, muitas crianças se perdem na praia, no meio do bloco, morrem, pisoteada, a mãe nem sabe porque está bêbada, o pai não viu, muito sequestro humano. Eu entrego também, Senhor, esses sequestros humanos, sequestro de criança, sequestro de adolescente, tráfico humano no Brasil, pelo mar, pelo ar. Capacita, Senhor, capacita os guardas que ficam, Senhor, nas fronteiras do Brasil. Dá visão, revela para eles, porque são autoridade do Senhor, para que ele veja quando é tráfico humano. Se tiver algum corrupto, o Senhor tira. Homens, jovens de 15, 16 anos que são vendidos para outras nações do mundo para se prostituir ou para servir de alimento para o diabo, para um trabalho de ritual de magia negra. Tem misericórdia. As mulheres que são traficadas para nações do mundo, para Bangkok, Estados Unidos, tantas outras nações do mundo, para ser escrava do sexo. Homens, jovens que são vendidos, Senhor. Crianças escolhidas a dedo pelo diabo. Nasce no Brasil, acorda na Europa, acorda na China, no Japão. Tráfico humano. Poucos oram por isso, Deus. Tem misericórdia, esse povo que some, ninguém sabe onde está. A liderança não sabe onde está. O Brasil, ninguém vê, todo mundo fica cego. Mas o Senhor viu. Dá vitória. Essa mãe que perdeu a filha de 15 anos, que perdeu esse bebê que foi e sumiu do hospital, e ninguém viu, ninguém nunca vê. Não tem câmera nos hospitais, só tem câmera para ver o que não presta. Tem misericórdia. Eu entrego nas tuas mãos esse negócio do tráfico humano, tráfico de mulheres. Eu entrego nas tuas mãos. Vai repreendendo todo o mal no Brasil. Repreende todo o trabalho de magia negra nessa hora, contra cada vida que me assiste. Trabalho, Senhor, realizado na cachoeira, para Exu, caboclos de cabeça. Vai queimando toda a pestilência do inferno. Visita todo o terreiro de macumba do Brasil. Cada encruzilhada do Brasil passa fogo agora. Cada cemitério dentro das catatumbas, nas encruzilhadas do cemitério, nos cruzeiros. Trabalho para desmanchar casamento de crente, de liderança. Relevaço de prominência. Vai queimando toda a macumbaria nessa noite. Repreendo o espírito da morte. Rebina subdelevaçá. Visita todos os hospitais e repreenda o Exu da morte. Telebarai. Repreenda o Exu da morte, esse homem que está com insuficiência respiratória agora. Essa mulher, essa criança. O Exu da morte quer levar Deus, vai lá e dá vida. Espírito da morte só leva se o Senhor permitir, senão vai ter testemunho de vida. Vai guerreando nos hospitais. Telebandacandarabaraya. Levanta mais mulheres de Deus, Pai, para orar. Para orar, fazer live. Não precisa ser de ministério, não precisa ter nome. Só basta abrir a boca. Não estão preocupados com o microfone. Se não der oportunidade para ele, ele morre. Se não deixar ela cantar, ela não vai mais para a igreja. Repreende esse espírito de rebelião. Rebiará, Suriandaramacheia. Quantos brigam para sentar no altar?
Mas para chegar cedo na EBD, só o teu sangue. Muitos querem pregar bonito, entregar mistério, mas não vai para a EBD. Não aparece na consagração nem amarrado, nem amarrada, porque dá preguiça, trabalhou muito. Fecha a porta, Jesus. O trabalho está atrapalhando, fecha a porta. O filho está atrapalhando, leva o filho, porque o povo não tem compromisso mais. Muitos estão vivendo o seu eu, o seu querer e acha que é crente. Mas eu creio que aqui tem Daniel e vendo, tem Daniel. Aqui tem Sadraque, Mesaque e Abidnego assistindo, que não se curva diante de ouro. É Miná, Surianda. Não bajula o pastor, não bajula a pastora, que só tem profeta nessa noite, nessa oração. Aqui só tem homem de Deus e mulher de Deus que crê na palavra viva. Crente que não tem medo de pregar a verdade, de entregar o que Deus manda. Levanta Natan, Deus. Ele é mandaru, calai. Rebanda Súria. Levanta, Senhor, para falar com Davi. Você adulterou. Minácia. Levanta, Senhor. Micaías, filho de Inlá, para falar para Acabe desviado. Se tu for Ramote Gileade e não morrer, Deus não falou pela minha boca. Levanta, Miqueias, estava preso. Levanta Jeremias para pregar no cativeiro, para pregar no ato da guarda, para pregar no Egito. Mas levanta para pregar a verdade. Telemanto. Levanta para debater com o crente não, Jeová. Mas se o falso Ananias e Semaías se levantar, dá a palavra da revelação que vai ter morte. Aleluia. Quando Jeremias bate de frente, Senhor, Rebinará Sarábia com falso Ananias, o Senhor fala: relevar subnai, jugos de ferro porém. E 3 meses depois, aquele homem, falso profeta Ananias, vai morrer, porque tocou num homem de Deus. Elemanto, calabadarava subnará. Aleluia, Xalai. Senhor, toma saúde de Vitória Souza na tua mão. Rebinuce, elebarai. Toca nas costas dela, Senhor, no pulmão. Ebarai. Trabalha na respiração da tua filha, repreendendo todo o mal. Toma os rins, o pâncreas. Toma cada órgão do seu corpo. Que as tuas mãos visitem o corpo dela. Se ela tiver com febre, bate em retirada em nome de Jesus. Abençoa a saúde da tua serva nessa tarde, nessa noite, em nome de Jesus. Peleja, Senhor, por cada vida que vai assistir essa oração, e aqueles que querem ter compreensão da tua palavra, mas não consegue, não entra o discernimento, que o Senhor venha dar nessa noite o dom da palavra de sabedoria, e capacita também na meditação diária e no conhecimento da tua palavra, porque está escrito: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. A prática da tua palavra é importante. Peleja pela vida de cada um que não compreende muito a tua palavra, que não entende, que não sabe ler. Capacita. O Senhor capacitou Pedro, João, tantos homens e mulheres que a Bíblia não relata que não conhecia a tua palavra, e mesmo assim não deixaram de ser de Deus, porque não sabiam ler ou escrever, porque as nossas atitudes falam mais do que qualquer palavra. Peleja pela vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de cada um, amém? Vou retornar aqui à leitura bíblica. O Senhor tinha me incomodado para orar desde de manhã. Eu estou aqui, só fui na rua rapidinho, voltei. Amém? Toma posse da tua cura, irmão. Vitória Souza. Vou estar colocando o teu nome aqui também na minha cestinha de oração. Fica aqui do meu lado.
Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe minha esposa, Diácono José Lima, Emily, Maia, Vladimir, que vai pregar. Deus abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Vai ser bênção, muitas almas para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Sexta-feira, amanhã, a partir das 15 horas, culto de oração. Ore pela saúde da minha esposa, passando um processinho aí, depois que ela fez cirurgia para retirar o câncer. Sempre aparece alguma coisa, amém? A bolsa não quer colar, a pele ficou muito lisa. Então ela precisa da oração dos irmãos como eu, para que Deus também continue me dando graça para suportar o processo, que é forte. Eu quase sempre choro lendo Bíblia, porque ela queria estar sentada como eu lendo e não pode. Ela lê Bíblia deitada e é cega do olho direito. Amém? Ora pela vida da minha esposa. Sou muito grato. Isso é melhor que dinheiro, é oração. Amém? Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.